Oi, povo! Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu não sou muito de fazer vídeos, mas eu senti uma vontade muito grande de falar com vocês algo sobre intercessão, que é uma coisa que queima e arde no meu coração. Eu estava lendo no capítulo 18 do livro do Gênesis, que Deus anuncia para Abraão que ele vai findar com a cidade de Sodoma e Gomorra, que ele vai destruir a cidade. E no versículo 22, o título diz assim: Abraão intercede junto a Deus pelos homens. Na verdade, eu entendo que Abraão estava preocupado com o sobrinho dele que morava lá, o Ló, porque ele sabia que a cidade já estava um caos e que Deus faria destruição. Mas havia um justo na cidade. Ele conhecia a integridade do coração do sobrinho dele, ele conhecia a integridade de Ló. E ele temia que Ló fosse destruído junto com todos na cidade. E aí ele clamou não só por Ló, mas ele intercedeu por homens da cidade. Se houvessem mais algum justo fora o Ló que ele conhecia, que Deus poupasse a cidade. E aí é até engraçado o diálogo dele com Deus, porque ele é insistente, sabe? Ele fala assim: se houver, Deus, 50 justos. E aí Deus fala: tá bom, Abraão, não vou destruir se tiver 50 justos. E aí ele vai parafraseando, tá? Ele vai falar assim: tá bom, mas e se tiver só 40? Tá bom, eu não vou destruir se tiver só 40. E ele vai insistindo com Deus, e ele fala assim, continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, tipo assim, tá, e se tiver só 30? E ele vai conversando com Deus, intercedendo por vidas, e ele continua falando: e se tiverem só 20? Até que ele chega a 10. E ali Deus fala para ele que se houvesse 10 não destruiria a cidade. E mais adiante, nos capítulos seguintes, Deus envia 2 anjos para destruir a cidade. E Deus já sabia que o único justo na cidade que havia era Ló. E Deus poupou a vida e a família de Ló por conta da intercessão de Abraão. Os anjos visitam a cidade, repousam na casa de Ló e poupam a vida dele, dos genros, das filhas, da esposa, e pede para que todos saiam da cidade antes que desça do céu a chuva de enxofre e consuma a cidade. A cidade já estava assim, um caos. Os homens cercaram a casa de Ló, querendo saber quem eram os 2 homens que estavam lá dentro, querendo que Ló apresentasse os homens a eles para que eles abusassem dos homens. Olha que terrível. E aí Jó defendeu os homens, os anjos do Senhor. E ali ele mostrou um coração vulnerável às coisas de Deus, um coração inclinado para as coisas do Senhor. Deus vai e poupa, pede para que Ló saia da cidade e destrói a cidade sem com que destruísse a família de Ló. E aqui Deus fala no meu coração algo muito interessante sobre intercessão, sobre clamor, sobre apresentar vidas a Deus. A nossa oração tem o mesmo poder da oração de Abraão. Nós somos descendência dele. A mesma autoridade que estava em Abraão para conversar com Deus está sobre nós. Nós temos que dialogar com Deus, conversar com Deus, orar a Deus, interceder por vidas que amamos. Temos que apresentar nossa parentela, nossos amigos de perto, nossos amigos de longe, nossos vizinhos, nossos colegas de escola, de faculdade, de trabalho, toda a vida que a gente ama, que a gente deseja que conheça o Senhor, toda a vida que a gente quer que Deus venha poupar, aquela pessoa que está no tráfico, aquela pessoa que está na droga, que você sabe que está fazendo algo errado, Deus ama da mesma forma. Deus ama o pecador, mas Ele não concorda, Ele não anda aliançado com o pecado. Mas o desejo de Deus é que todo pecador se arrependa. E através da sua oração, da nossa intercessão, Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele liberta, Ele protege, Ele poupa a vida. Mas Ele precisa de nós, Ele precisa que a gente interceda. Deus quer que a gente faça parte. Deus não precisa de nós para nada, Ele só quer que façamos parte. Nós somos a melhor da sua criação. Deus criou aves, criou pássaros, criou peixes, criou tudo. Mas a melhor da criação, a Bíblia diz que somos nós.
Quando Deus levou Ezequiel na frente daquele vale de ossos sequíssimos, ele não precisava que Ezequiel profetizasse. Ele tem todo o poder para fazer aqueles ossos se levantarem e se tornarem um exército de homens. Mas ele quis que Ezequiel participasse, profetizasse, declarasse. Deus quer que a gente participe, que a gente participe das coisas que ele tem poder para fazer, que a gente apresente as nossas causas, que a gente apresente as vidas que a gente quer ver salvo, que a gente apresente diante do Senhor a nossa parentela, os nossos amigos, pessoas que a gente quer que o reconheça como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, que a gente apresente a Deus os nossos sonhos, que a gente apresente para o Senhor as nossas necessidades, nossas dificuldades, nossas mazelas, nossos pecados. Ele quer ouvir de nós. Ele é onisciente? É. Onipresente? É. Onipotente? É. Ele sabe de tudo, ele vê tudo, ele faz tudo, mas ele quer dialogar com a criação. Ele quer dialogar com aquilo que ele teve prazer em fazer. Ele quer que a gente participe. Ele não é um tirano que quer fazer tudo sozinho. Ele não é chefe, ele é líder. Líder gosta que a equipe participe. Então nós somos equipe, nós somos filhos, nós temos que participar. Orar, interceder, ore pela tua cidade, ore pelos nossos governantes, ore pela nossa presidência, ore pelo teu chefe, pelo seu líder, pelos seus amigos, apresente a tua família, apresente seus amigos ao Senhor, interceda. A tua intercessão move a mão de Deus. Por conta da intercessão de Abraão, a vida de Ló foi poupada. Por conta da minha e da tua intercessão, muitas vidas podem ser poupadas. Ore pelo fim do tráfico, ore pelo fim das lutas, das guerras, ore pelo fim das coisas ruins do governo, ore. Há poder na oração. Se todo mundo se juntasse num só clamor, ore. Apresente a Deus as tuas petições, apresente a Deus aqueles que você ama, que Deus fará grandes coisas, amém? Há poder na intercessão. Converse com Deus e Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Beijo!